A fé evangélica está sendo colocada à prova. E os evangélicos estão caindo que nem bosta. É como aquilo que deve ser desprezado, jogado fora. Teologia da prosperidade que sustenta esse sistema está simplesmente desmoronando. A base desse sistema, a base do cristianismo é Mamon, o Deus desse século, o Deus do dinheiro. Então, se a bolsa está despencando e as coisas, os ativos, perdem valor, não faz sentido essa fé. A fé, a pregação, esse evangelho pregado pela religião também cai. Esse sistema baseado no dinheiro, que é um sistema político, econômico e religioso, o que a Bíblia diz de o sistema babilônico, é um sistema que se baseia nessas premissas do dinheiro e, portanto, a hora que o dinheiro não vale, ou vale menos, também vale menos a pregação, também vale menos a fé. É lógico isso. Um sistema baseado em acumulações, em esforço individual, no egocentrismo, não pode levar a outro rumo, né? A outro destino. Como assim que as igrejas evangélicas estão cancelando os seus cultos e citando para isso os decretos dos governos, ao invés de citarem a Bíblia? Está na hora das igrejas evangélicas mostrarem a sua fé na prática. As igrejas que ainda mantêm seus cultos, elas mudaram um pouco a sua rotina. Então elas disponibilizam álcool em gel para os seus fiéis, elas pedem que não apertem mais as mãos. A paz do Senhor agora é a distância. Paz do Senhor, irmão! Abraço? Não, estão pedindo para não abraçar mais. E aquele ritual de imposição de mãos que eles fazem, o ritual de imposição de mãos acabou. Isso não existe mais. Fora aquelas igrejas, aquelas denominações que já partiram para os cultos virtuais. Não existe mais culto físico. As pessoas não vão para a igreja. Não, vai o pastor e o cinegrafista. E aí eles transmitem, um pastor conversa com o rebanho à distância. Faz sentido, né? Faz sentido as igrejas, ao invés de mostrarem a sua fé na prática, seguir os decretos dos governantes. Porque, aliás, foram os evangélicos, os pastores evangélicos, que colocaram aqui no Brasil os governos que estão aí, na sua quase totalidade. Foi com o esforço e com o discurso neopentecostal. Então, seguir os seus decretos nada mais é do que seguir o que eles creem. As igrejas evangélicas estavam cheias de gente, não era bem para ouvir a mensagem de Jesus. Eles estavam na igreja para terem dinheiro, para conseguirem riqueza, prosperidade, não é isso? A teologia da prosperidade, não é isso que prega? Eles estavam atrás, nem que seja de uma cura, ou, vamos dizer, um emprego, estavam atrás de um emprego, já que a crise econômica é de antes da pandemia. Jesus, eles iam atrás de Jesus? As igrejas estavam cheias para eles ouvirem Jesus? Não.
Se fossem para ouvir Jesus, eles não teriam votado em Bolsonaro, em um fascista. Se fosse para seguir a mensagem do Evangelho, os pastores não pediriam voto a um fascista, a um governo, a uma pessoa, a um grupo que só prega o ódio, a destruição do diferente, a exposição ao ridículo do que não pensa igual a ele. Os evangélicos são incapazes de perdoar. Se tem uma máxima da pregação de Jesus, era o perdão, era o amor. E Jesus falava do amor, o amor para ter algum mérito espiritual, algum mérito eterno, ele tem que ser um perdão destinado ao inimigo. Não é ao meu amigo, não é à minha família, não, é ao diferente. Então, e se o perdão for, segundo os evangélicos, tiver que ser liberado para um assassino, sem chance. É prisão eterna. E se o assassino for um trans? É morte. É morte na certa. Quanto mais o pecador for meu inimigo ou diferente de mim, ainda que apenas do ponto de vista moral, filosófico, ideológico, então, quanto maior, mais condenação, mais desgraça, e de preferência que a morte seja uma morte cruel. É assim que vocês pregam, evangélicos. O ódio. Vocês não pregam o perdão como dito por Cristo, onde ele fala que quanto maior o pecado, maior o amor deve ser liberado. Então, fica fácil em saber que, ao invés dos religiosos pregarem o Evangelho, a Bíblia, pregam o que os governos estão, ou fazem o que os governos estão por fazer, decretar. Ao invés deles provarem ou mostrarem a nós, todos nós, e para eles mesmos, principalmente, a fé na prática. São hipócritas. Fariseus, e que estão caindo junto com esse sistema, até porque os pés são de barro, conforme a profecia de Daniel, e que, portanto, não se sustenta sequer com um mero vírus. Não se sustenta, como chegou a acontecer, sequer por um mosquito. Esse sistema, cujos pés são de barros, não se sustenta. Não se sustenta. Então eu pergunto a vocês, cadê a riqueza que vocês acumularam? Dizendo que era prosperidade. Cadê os jatinhos? Cadê as igrejas, os templos que vocês construíram como se fossem palácios, agora vazios? Igrejas que têm até conglomerados econômicos, empresariais, muito dinheiro no banco, ou mesmo aquelas que só têm 2 bancos, mas que pregam o individualismo, a prosperidade. Cadê o lucro de vocês? Onde está? Vai servir para quê o lucro que vocês acumularam para esta pandemia? No mínimo, se fosse coerente com a pregação de vocês, vocês chamariam o gado e vocês curariam esse gado lá na igreja de vocês. Até para que, pensando como vocês, para que isso não seja uma maldição.
porque os neopentecostais acham que a doença, a dificuldade é maldição. Então, nós temos um país que agora se prevê que vai se alastrar essa doença Covid-19, o coronavírus vai se alastrar sob um governo colocado por vocês. Então nós estamos no pensamento de vocês sob maldição, essa maldição trazida pela mensagem de vocês, pelo governo que vocês colocaram, é isso? Pensando igual a vocês? Pessoal, o cristianismo fracassou. O sistema evangélico ruiu. E os lobos que estão à frente do gado serão revelados, um a um. Pois, pelo que diz a Bíblia, tudo que está escondido um dia será revelado, será conhecido. E para terminar, para concluir, Deus continuará a colocar a sua igreja à prova. Até porque a sua igreja não é esse imenso gado que está aí nas diversas denominações. Não, não é. E, segundo o texto bíblico, Satanás já conseguiu a licença para isso. Satanás. É ele quem vai colocar vocês à prova. A fé que vocês pregam. E aí, como um lavrador que peneira o trigo a fim de separar o trigo da palha, a igreja de Deus, que é pequena, os escolhidos dele, que é infinitamente um número menor do que o que se diz hoje, será também revelada. Enfim, o trigo será separado do joio. Por quem? Pelo dono da lavoura. Glória a Deus por tudo.